fogo, o Espírito Santo de Deus possa habitar em seu coração e lhe conduzir para a vida eterna. Hoje, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascual de vosso Filho, concedei que, proclamando a morte e ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais do sacramento, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu-lhe de joelhos: Se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus ficou cheio de ira, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus mandou logo embora, ameaçando-o severamente: Não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava de fora, em lugares desertos. De toda parte as pessoas iam procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã. Mais um dia que se inicia juntos em oração, e através da oração iremos refletir a palavra que continua nos falando dessa autoridade, deste amor de Jesus para com os marginalizados, para com aqueles que de fato precisam da grandeza de Deus. E hoje o Evangelho vai nos trazer esse relato deste leproso. E aqui a gente sabe que os leprosos daquela época, eles viviam como que marginalizados, eram excluídos da sociedade, era posto fora da cidade, porque eles não podiam conviver no meio social, eram excluídos de tudo e de todos. Então, este leproso, vendo Jesus e vendo a possibilidade de que Jesus pudesse de fato curar, ele não pede diretamente a graça. Isso é que nos chama a atenção. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Olha, além de ser marginalizado, além de ser expulso do convívio ali social, do convívio da sua família, ele tem essa simplicidade de dizer a Jesus: se tu queres, tu tens esse poder de me purificar. Se tu queres, tu tens os desejos, tu tens o poder de me libertar. E aquele homem, ele se prostra diante de Jesus. E aqui o Evangelho vai dizer para nós que Jesus fica irado. Ele não fica irado por causa da atitude daquele leproso. Ele fica irado porque aqueles homens daquela época fizeram com que esses leprosos fossem expulsos. Ele fica irado diante da dominação daquele povo e excluir os filhos de Deus. Em vez de acolhê-los, em vez de cuidá-los, eles expulsam, eles
joga fora como objeto descartável. Assim ainda acontece em nossa sociedade hoje. Então Jesus simplesmente estende a mão e liberta aquele homem daquela doença que imediatamente começou a se sumir, a ir embora, se assim eu posso dizer, do corpo daquele homem, a cair por terra. Toda aquela maldade, toda aquela enfermidade foi lançada por terra. E aquele homem, a partir daquele momento, renasce um novo ser. Renasce uma nova pessoa, curada pela autoridade e pelo amor de Deus. Olha a grandeza. Que aprendamos com esse leproso a ter essa humildade. Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de me curar, Tu tens o poder de me libertar. Senhor, se Tu queres, Tu tens o poder de me salvar. Exatamente isso. Nessa humildade, nós alcançamos verdadeiramente o coração de Deus. E foi isso que esse leproso alcançou. E Jesus proibiu ele severamente de falar, de comentar, e ordenou que ele fosse se apresentar diante do sacerdote, porque era necessário fazer isso. Só o sacerdote poderia dar aí a palavra final, se aquela pessoa estava curada ou não, se aquela pessoa estava boa para voltar ao convívio ou não. Mas o homem fez o contrário do que Jesus mandou. Ele anunciou, ele testemunhou verdadeiramente. É isso que a graça de Deus faz conosco. Quando de fato acontece, quando de fato nós deixamos ela acontecer em nossa vida, quando nós buscamos ela com ardor missionário, nós logo nos colocamos em caminho a ser uma igreja a caminhar verdadeiramente, testemunhando o feito de Jesus em nossa vida, o feito de Jesus que realiza em nossa vida. Essa deve ser a nossa atitude de verdadeiros cristãos, essa deve ser a nossa atitude de verdadeiros filhos de Deus. E mais uma vez o Evangelho vai trazer para nós que Jesus ficava fora da cidade. O ficar fora da cidade vai nos levar a compreender onde os marginalizados, onde os pobres, onde os coxos, onde os aleijados, onde todas as pessoas ficam fora do convívio social. Muitos por não ter a dignidade. É ali que Jesus se encontra. E aqui fica esse grande ensinamento para mim e para você. São nos menos favorecidos que Jesus se encontra. São nos menos reconhecidos que Jesus se encontra. Que Jesus aparece. E aqui me faço lembrança dos reis magos. São 4 reis magos que saíram para ir ver Jesus, mas de fato só 3 chegaram. Um que ia levando pérolas para Jesus, ali talvez pedras preciosas. Ele vai encontrando no seu caminho pessoas que precisavam de ajuda. E isso fez com que ele não chegasse a ver o menino Jesus. E foi ali com aqueles presentes que ele iria levar para Jesus, ele foi dando para essas pessoas, salvando essas pessoas, curando essas pessoas, livrando essas pessoas da maldade. Ele consegue chegar até Jesus
mas Jesus já não estava mais na cruz. Olha, ele passou esse período todo, do nascimento de Jesus até a morte de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus, ajudando as pessoas. E ali nos pés da cruz, ele faz uma súplica, falando de que não chegou a tempo, com os presentes. E o anjo lhe aparece e fala para ele que ele foi grandioso, ele conseguiu ver Jesus, ele conseguiu ajudar Jesus, porque todas as vezes que ele parou para atender a necessidade daquelas pessoas pobres, aquelas pessoas menos favorecidas, era o próprio Jesus que ele estava ajudando. E aqui fica para nós essa mensagem, meus amantes. Não busquemos riquezas, não busquemos lugares de destaque. Tenhamos a docilidade de Jesus, de estar com os que mais precisam, de buscar aqueles que mais precisam, de poder, de experimentar aquilo que Jesus experimentou, doando-se verdadeiramente para os mais necessitados. O Evangelho nos molda verdadeiramente, que deixamos ser conduzidos por esta palavra que nos fortalece. Autoridade e amor são os ensinamentos de Jesus para nós nesses dias, e hoje muito mais forte ainda. Que desça e permaneça sobre nós a bênção desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.